horários. Só dá Tropical FM. A partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, quadro Entrevista do Dia está no ar. Manhã da sua quinta-feira, 7 do mês de abril, tempo encoberto, né? Ameaçou, até garoou já, né? Mas ameaça aí de chuva, você olha aí pra fora, um pouquinho mais escuro, né? Pra amanhecer o dia aí. A temperatura também, na casa dos 19 graus, baixou um pouquinho. A temperatura por volta das 5 da manhã, quando fizemos a primeira leitura, foi de 20 graus. E agora nós temos com 19 graus e tempo encoberto aqui na capital da hospitalidade. Entre hoje e amanhã, promessa de tempo mais com nebulosidade e chuva, inclusive amanhã com um pouquinho mais de incidência, né? Mas a previsão do tempo daqui a pouquinho será atualizada. 7h34, quadro Entrevista tem o oferecimento nesta quinta-feira para Edson Luiz Botti, corretor de imóveis. Parabéns ao Edson Luiz Botti, hoje é o dia do corretor de imóveis. Parabéns, o nosso parceiro Edson Luiz Botti, corretor de imóveis, seriedade, vários anos de experiência, Avenida Santa Catarina, em São Carlos, fone 3325-5737 e também pelo 991-168405, Edson Luiz Botti, corretor de imóveis. Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, é bem no centro, Avenida Santa Catarina, Farmácia São Jorge, que tem atendimento diário das 7h30, aliás, das 15 para 7 às 22 horas e também, claro, nos domingos das 7h30 às 12 horas e das 14h30 às 21 horas. Farmácia São Jorge é farmácia de fundamento, atendimento familiar para com a sua família. E também Gedex, incorporadora e construtora metalúrgica Cardoso. Edifício Mônaco é oferecido com localização privilegiada. Conheça, agende um horário com o seu corretor e visite. Conheça, são apartamentos de 200 metros quadrados e de 170 metros quadrados. Localização privilegiada e amplo moderno hall de entrada com garagens e circulação espaçosa. Entrega definitiva neste ano. É Gedex, empresa do grupo Metalúrgica Cardoso. Conheça o edifício Mônaco. Estamos aqui na pauta de hoje, como anunciamos agora pela manhã, na madrugada, a presença do professor, chefe do Departamento de Ensino do IFSC Campus aqui de São Carlos, Israel Mota, aqui conosco. Atenção, alunos do IFSC, atenção pais, atenção comunidade regional. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Elvis, bom dia, comunidade. Tudo certo? Tudo tranquilo por lá? Tudo tranquilo. É um prazer estar de novo mais uma vez aqui para trazer as informações do IFSC. Ontem comentei, inclusive, ao fazer o convite aí para o pessoal do IFSC falar, minha gente, comentei primeiramente com o diretor Raimundo Castro, que está em Floripa, e para buscar demandas, inclusive, né? Que é bastante importante, né, Israel? Sim, uma vez por mês existe a reunião dos diretores gerais dos campos e ele está aproveitando essa agenda, que a reunião foi ontem, mas ele vai estender até amanhã porque ele está indo atrás de recursos para a gente tentar construir nosso ginásio esportivo, que a gente tem necessidade no campus, e umas demandas relativas a servidores também, que a gente tem uma defasagem do número de servidores, acho que é 7 técnicos administrativos, docentes também, alguns docentes que pediram transferência para outros campos e deixaram a vaga em aberto, e que a gente está tendo dificuldade em preencher por questões de concurso e outras coisas, então a gente está tentando resolver esses problemas para melhorar o nosso atendimento na comunidade. Legal. E a do ginásio ali é um passo importante ali, né? Se conseguir, né? Sim, do ginásio a gente precisa de um ginásio e um auditório, então a demanda é essa, de a gente construir um ginásio coberto, a gente pode até a utilização desse ginásio tem que se estender à comunidade, inclusive a gente está fazendo uma justificativa não só da importância para o IFSC, porque vai ser uma obra mais robusta, não vai ser só uma quadra, assim, né? A gente não tem ginásio, a gente não tem uma área de esportes lá. Por exemplo, para ir além dos esportes coletivos e para a solenidade de formatura, como vai acontecer amanhã. Então é um espaço, a gente vai chamar de espaço multiuso, vamos dizer assim. Certo, legal. Então tá aí, vamos aguardar e vamos torcer para que venha coisas boas, né, minha gente? Com acenos positivos aí, né? Falou em formatura, professor Israel, e amanhã nós temos uma delas. Como é que é isso? Então, amanhã vai ser a primeira formatura presencial dos médios integrados, dos cursos médios de edificações de agropecuária. Serão 33 formandos. Já teve a segunda turma. O ano passado formou uma turma, mas foi a formatura online, por causa da pandemia. Então, a gente está ansioso pelo momento, vai ser a primeira. Então, os alunos resolveram fazer um evento maior do que a gente está acostumado. Vai ser na casa no lado da igreja,
Aqui no Salão Paroquial? Salão Paroquial, às 19h30. E o evento da formatura, a colação de grau, ela é aberta ao público, estão todos convidados. E os eventos dos alunos é particular. Depois vai ter um evento dos alunos no mesmo espaço, que é um baile. Daí é com venda de ingressos. Daí tem que procurar os formandos para adquirir os ingressos. Certo, mas é algo diferente e maior já, né? Já é um pouco mais movimentada a situação ali, né? Sim, já está dando um comentário, já está rolando pela cidade, né? Então, assim, é uma opção dele. Normalmente, essa formatura ela é feita dentro do campus, no nosso mini auditório. A gente faz turma por turma, que nós temos um micro auditório lá. E agora, no último mês, os alunos nos procuraram dizendo que eles queriam fazer alguma coisa maior. Daí a gente explicou a situação, que a gente não tem um recurso específico para formatura. A gente tem para colação de grau, a gente tem as roupas obrigatórias, isso o IFSC fornece. A gente faz uma preparação no auditório, tudo com recursos próprios lá do campus, com servidores. E como eles optaram por alguma coisa maior, contratar DJ e tudo mais para o baile, então a gente precisou até os pais foram chamados, até você é pai de uma formanda, né? Daí a gente convocou uma reunião, daí os próprios alunos apresentaram para os pais as demandas deles e foi aprovado, mas parece que os recursos já estão sendo angariados através da venda de ingressos. Legal, muito bem. A iniciativa dos alunos aí que vão se formar. São dois cursos, né? Sim, o técnico integrado em agropecuária e o integrado em edificações. Uma outra coisa também é que, como a formatura é um evento oficial do IFSC, a gente vai estar cobrando o uso de máscara na colação de grau. Porque assim, a instituição ela tem autonomia administrativa e como o governo de Santa Catarina já liberou máscaras, né, é facultativo o uso, mas internamente no IFSC não. Então a gente avisa aos que forem para irem de máscara, porque é um evento oficial do IFSC, mesmo sendo fora do campus, tá? Certo. Então a gente solicita que o pessoal entenda, compreenda que é uma situação da instituição, né? Mesmo que o Israel for contra ou a outra pessoa do IFSC, mas a gente tem que respeitar essas demandas aí, essas determinações. Isso é amanhã, sexta-feira, né? Isso amanhã às 19h30. 19h30 aqui no Salão Paroquial, então. A colação é aberta ao público. Isso. Assim, para entender bem, que foi até na reunião, foi bem discutido para a comunidade entender. Vai ter uma colação que é aberta ao público, depois dessa colação de grau, a gente vai esvaziar o salão e às 23h30, se não me engano, vai começar o baile de formatura. Daí esse é por venda de ingressos, que já está sendo vendido pelos alunos. Então, as pessoas que tiverem interesse, tem que procurar algum aluno do IFSC, né? Mas a gente tem aluno na cidade inteira, eu acho que todo mundo deve conhecer alguém que estuda lá. Exato, legal. Até porque aumentou, né? Agora nós tivemos os novatos que entraram aí, né? Os que chegaram agora esse ano também. Nesse ano não, nesse semestre, né? É mais um, né? Porque começou, nós tivemos recentemente uma semana de pausa, né? Sim. E aí retomou-se o ano letivo. O ano letivo começou agora, então a gente teve mais, acho que perto de 50 alunos que estão estudando, isso do ensino médio, mais o pessoal da engenharia. Mas a gente, que nem você disse, você foi lá esses dias, já viu que tá cheio. A gente enche mais, é que a gente não tá ofertando agora os cursos de qualificação profissional, porque a gente tá com a carga horária cheia, porque tem muita coisa pendente ainda da pandemia, que a gente tá, as aulas práticas, por exemplo, então os professores estão sem carga horária para ofertar muitos FICs. Mas à medida que a gente for avançando no tempo, a gente vai começar a ofertar outros cursos, daí a gente vai ter mais pessoas. Inclusive, a gente vai estar com inscrições, eu não sei se abriu a inscrição, ou por esses dias vai abrir a inscrição para o curso FIC de modelista presencial, o curso de responsabilidade ambiental, que daí vai ser à distância, que é um curso interessante para as pessoas que trabalham em todos os setores, saber a questão ambiental, as responsabilidades que cada cidadão e cada empresa tem que ter dentro da sociedade, e um curso também de eletricista residencial, que as aulas desses cursos estão previstos para meados de maio, as aulas já. E a gente tem também um curso que já foi aprovado, que a gente está até, inclusive, recebendo muitas ligações lá. E atenção, minha gente, pelo que o Israel vai falar agora, hein? Isso é o de instalador fotovoltaico, com a questão de energia solar, painéis solares, tá? É um curso que é um projeto do governo federal e a gente está sendo o primeiro campus de Santa Catarina, tanto do Instituto Federal de Santa Catarina como do UFC, a ofertar esse curso gratuitamente. A primeira turma serão, acho que 40 vagas, tá? O curso é de formação inicial e continuada.
A gente só está agora arrumando a nossa estrutura, que a gente não tem ainda a estrutura física para fazer, por exemplo, os equipamentos, né, específicos, mas a gente já tem os recursos garantidos para isso. Então, durante esse ano a gente vai lançar, mas daí a gente volta em outro momento, pode trazer até o professor, que é o professor Cleomar, que é o nosso engenheiro eletricista, para explicar detalhes desse curso. Mas 40 vagas voltado à fotovoltaica. A questão da energia solar é transformar energia solar em energia elétrica, né? Isso. Porque você pode fazer usar para o aquecimento. Essa é para instalação fotovoltaica de energia elétrica. Temos uma novidade lá no IFSC, então, relacionado a isso, justamente como o professor mencionou aqui, a procura, o pessoal tem buscado, né? Tem buscado informações, isso já é importante pelo interesse aí, né? Estamos ouvindo aqui o chefe do Departamento de Ensino do IFSC Campus aqui de São Carlos, professor Israel Mota, falando sobre os trabalhos relacionados aqui com o IFSC. Bem, outra pauta importante, professor, relacionado, falou-se em máscara aqui para o evento da formatura e colação de grau, mas temos também em relação a atestado de vacina, procedimento esse, como é que funciona lá? É que tem uma portaria do reitor que determina que para ingressar ao campus, qualquer pessoa que ingressa ao campus para permanecer lá, não uma pessoa que vai só fazer uma retirada de documento ou pedir uma informação, mas quem vai fazer algum curso ou trabalhar lá tem que entregar o comprovante de vacina. E a gente está recebendo bastante questionamentos por parte de alguns pais. Então, assim, é obrigatório, só que quem não fizer a vacina, quem não tomar a vacina, tem a possibilidade de apresentar um atestado médico, daí a gente tem essa possibilidade, até se a pessoa for impossibilitada de adentrar. Eu não vou ter mais detalhes disso aí, porque é um procedimento que mais os coordenadores de cursos que têm os detalhes. Mas assim, vamos supor que o filho do Israel ele não pode tomar vacina, ele tem um atestado médico, tem a possibilidade até de ter um atendimento domiciliar, se for uma questão de saúde que o médico atestar. Então a gente pede a compreensão. Inclusive hoje às 19h30 eu pedi ontem para os coordenadores avisarem os alunos que os pais que tiverem nessa situação, que não são muitos, a gente está às 19 horas lá no IFSC hoje para tirar essas dúvidas, tá? Então quem quiser saber informações, algum pai que estiver nos ouvindo que está nessa situação de filho não vacinado, a gente vai lá que a gente vai tirar algumas dúvidas. Uma coisa que eu posso adiantar aqui é que vai ser prorrogada. A gente tinha um prazo para apresentar até amanhã o atestado e na segunda a gente começar a cobrar, mas a gente vai prorrogar talvez até o dia 25, mas a gente vai esperar sair uma portaria do reitor, mas que a prorrogação já é certa, tá? Então não precisa ser até amanhã e nem segunda-feira a gente vai começar a cobrar. A portaria não saiu, mas a gente já tem certo. Alguns campos estão tentando que se prorrogue por mais 60 dias, mas só que o que a gente tem certo hoje que é até o dia 25 que vai ser prorrogado. Então tá aí, não é só até amanhã. Isso, né? Mas então hoje às 19h30, às 19 horas, a gente está lá no campus à disposição dos pais, no auditório, lá no nosso micro-auditório, para fazer uma reunião, para pessoalmente a gente apresentar, esclarecer maiores dúvidas quanto a isso. E aí em loco lá, né? O pessoal pode retirar as dúvidas, tirar as dúvidas em relação a esse procedimento. 19 horas, então, hoje, quinta-feira, né? O pessoal pode retirar as dúvidas relacionadas ao atestado de vacinas, tá bom, minha gente, em relação ao campus. Bem, o campus que o Israel já citou aqui no início, em relação aos profissionais que saíram, né, concurso e tudo mais, mas os profissionais lá, os alunos estão assistidos, né? Se não por um, por outro, né? Nessa transição, nessa mudança, né? Sim. Como é que está essa logística lá? Não, estão todos assistidos. O que acontece é que os professores ficam um pouco sobrecarregados, porque a gente tem lá uma regra que a gente tem que dar um determinado número de aulas, mas a gente também tem que ter uma produção científica que seja em extensão ou em pesquisa, então fica essa parte prejudicada. E essa parte é importante porque para a formação dos alunos e também para a própria avaliação do nosso curso de engenharia civil, por exemplo. A gente está passando agora por um processo de avaliação do MEC. A gente está agora na fase de abastecer o sistema do MEC com as informações do campus. Depois a gente vai ter uma visita de uma comissão de Brasília, que está previsto, ainda não está definido se vai ser presencial ou online, por causa dessa situação de pandemia. Certo. E tal, mas então essa produção científica é o que vai dar nota. Quanto mais a gente tem produção científica dentro do campus, mais o nosso curso pode ser melhor avaliado. Por exemplo, se tiver um curso nota 5, a gente aumenta a procura dele, né? Então
Mas assim, não tem nenhum aluno sem aula. O que acontece às vezes é algum professor apresenta um atestado, porque a gente também tem aquela questão, pessoas com sintomas gripais, a recomendação é que não compareça ao campus, porque a gente não sabe se é uma gripe ou se é o Covid. Então, se o Israel tiver com a gripe à noite e ele apresenta um atestado amanhã, talvez o Israel não compareça, mas daí a gente substitui o professor, então tá tendo algumas questões, mas não está afetando a questão do atendimento em geral. O que acontece é que a gente está fazendo mais do que o nosso trabalho regular para poder suprir as demandas de falta de servidores. Mas não é de hoje, isso aí desde o início do campus, a gente tem uma defasagem, por exemplo, de 7 técnicos administrativos, né, que é o atendimento, às vezes tem setores que não funcionam, a gente tem que funcionar 12 horas por dia, mas só que a gente trabalha das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, então vai ter setores do dia, parte do dia, tem departamento lá que se for de manhã não está funcionando, porque não é que a gente não tem pessoas, porque o fluxo maior de alunos e de pessoas é tarde e noite. Então, às vezes, uma pessoa que quer ir de manhã, tem coisas que não dá para a gente atender, porque falta pessoas lá para estar no local. A gente tem um assistente de aluno hoje no campus, por exemplo, e a gente precisava de mais, porque a gente fica ali do corredor olhando os alunos, então a gente está com defasagem de assistente de alunos, então assim o que o Raimundo está fazendo lá é isso, a gente tentar arrumar uma forma de suprir, porque não é só o reitor dizer, vamos contratar mais uma pessoa, os códigos de vaga são criados por lei, né, por lei federal. E o que aconteceu é que foram aumentando os institutos e não foram criados novos cargos. Então a gente está com essa dificuldade, a gente já começou com defasagem aqui. Defasagem aí de profissionais, mas que não deixa de estar assistindo os alunos aí, né? O curso de engenharia civil, como é que está lá, professor? Porque esse está de vento em polpa aí, né? Está andando. Sim, a gente teve agora a entrada de... Acho que foi em torno de 20 alunos que entraram agora. A gente tinha 40 vagas, daí a gente achava que é pouco, mas em determinado... olhando pelo ponto de vista quantitativo, a gente foi um dos que mais teve ingresso. Não sei se vocês perceberam aí nos últimos dias, várias universidades estão fazendo, universidades que não tinham esse problema, por exemplo, a Fronteira Sul está com uma chamada de alunos isso é verdade. Para vários cursos, a Unipampa, lá no Alegrete, lá está também com uma... Isso é os exemplos que vêm na minha cabeça, mas assim... Houve uma queda geral de matrículas, né, nesse retorno que a gente está tendo depois Mas aí já é reflexo pico da pandemia. Já é reflexo de pandemia. Sim, aí, né? do pico. Então, assim, o nosso campus, inclusive em termos de evasão, o nosso foi, dentro do Instituto Federal de Santa Catarina, um dos que menos teve evasão. Inclusive, isso refletiu até no nosso orçamento, que eu falei da outra vez, que o nosso orçamento ele pulou de 800 e poucos mil para 1 milhão e meio, um pouquinho mais de 1 milhão e meio. Porque a gente teve a gente teve bastante evasão, mas mesmo assim foi uma das menores dentro da instituição. Exato. Na verdade, o índice até foi baixo, né, em relação durante a pandemia, que foram 2 anos, né, Merrete? 2 anos, inclusive, de remoto e trabalhos remotos ainda, junto ao Instituto Campus aqui de São Carlos. Bem, o curso de engenharia, esses dias eu fui perguntado, professor, e aqui abro da possibilidade de novos cursos para o campus. Superior, né? Superior. Perguntar, mas vai ter outros cursos também? Essa pergunta veio de um ouvinte. Sim, então, nesse momento, a gente não tem essa previsão. Por quê? Porque a gente, para colocar um novo curso superior, é uma demanda que a gente tem regional já, que é a questão das agrárias, na área de agronomia e tal. A gente teria que contratar professores. Montar outros laboratórios, que os laboratórios que a gente tem ali para a área de agrários atende o curso técnico. Se fosse alguma coisa mais superior, você precisa de mais tecnologia. E a gente não tem previsão disso, porque, como eu falei, código de vagas de docente já é... Então, assim, a gente vai contratar, na engenharia civil, por exemplo, a gente deve ter uns 16 professores envolvidos. E a gente tem 4 professores envolvidos apenas com a agropecuária. Então, para um curso superior, não é a minha área, não vou saber detalhar o número de docentes que a gente precisaria, mas a gente precisaria de muito mais docente. Então, assim, essa previsão a gente não tem. O que dá para fazer ao longo do tempo seria uma articulação política na região, né, e das prefeituras, das secretarias, e pressionar as representações que a gente tem em Brasília para poder a gente criar código de vagas, vir orçamento para a estrutura. Por exemplo, um curso na área de agrária, a gente precisaria de uma fazenda experimental que a gente não tem. A gente já precisa para a agropecuária. A gente conta com os produtores da região, as cooperativas que cedem os espaços. Mas para fins de curso superior, por exemplo, que é avaliado para o MEC, que tem uma pontuação, um ranking nacional, a gente precisa de ter estrutura própria do Instituto. Então a gente não tem isso. E o curso que viria, isso depende muito, né?
Depende muito. De que curso viria? Viria alguma coisa voltada à agronomia, alguma coisa nesse Então, sentido? isso aí teria que ter um estudo. Mas é o estudo, né? É um estudo de viabilidade. Para ter a engenharia, foi feito o estudo, né? Que apontou para essa tendência aqui, né? Então, daí para um novo curso a gente teria que ter um estudo de viabilidade. Eu dei esse exemplo da agropecuária, mas assim, a gente não sabe se seria agropecuária. A gente tem que ver o pessoal fala dos arranjos produtivos locais. Porque a demanda tem que atender a região. Então, se a região tem defasagem em uma determinada área, que a gente consegue justificar um curso novo. O pessoal perguntou aqui sobre os cursos técnicos, professor. Para adentrar ou imagino que para matrículas, então, ainda dá? Ainda pode? Sim, os cursos técnicos integrados de agropecuária e edificações, a gente está com vagas remanescentes até amanhã. Tá? Então, se tiver alguém escutando que queira colocar o filho lá, é só ir até amanhã com a documentação. Tem o nosso WhatsApp lá, que é o 3325-4149, que eu posso passar com detalhes a documentação que necessita, e ainda dá, e o aluno recupera todas essas aulas que perdeu. E a gente também tem vagas remanescentes ainda para engenharia civil, que eu falei, a gente preencheu acho que 20 vagas só, é perto disso, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Então a gente tem vagas para engenharia civil também, que é gratuita, né, na região aí, o pessoal que tem que ter só feito o Enem nos últimos, de 2011 para cá. Quem fez de 10 anos para cá, e também é por ordem de chegada, tá? É por ordem de matrícula no sistema. Então é totalmente online o sistema, o aluno vai depositar o documento lá. Só que os técnicos integrados é até amanhã e a engenharia civil até dia 18. Certo. Então, o pessoal que pediu aqui sobre a adesão aí a cursos técnicos integrados é até amanhã, sexta-feira, tá bom? Então o pessoal pode agilizar esse contato diretamente lá com o IFSC para encaminhamento aí desta matrícula. E é gratuito, né? Tudo gratuito, né? Tudo gratuito. Muito bem. O transporte lá tem auxiliado bastante também, né? Recentemente, nesse ano principalmente, né? Sim, a Prefeitura de São Carlos está sendo bem parceira, a Secretaria de Educação, através do SADIR, e está funcionando, tem ônibus manhã, tarde e noite para o Instituto. Prefeituras de Agro Chapecó também, a gente agradece, a Secretaria de Educação estão nos ajudando. O pessoal de Palmitos, eu vi que estava se organizando também, professor. Sim, de Palmitos eles estão com ônibus, o pessoal os alunos estão rachando estão contribuindo lá, pagando um transporte particular, mas a gente está naquela eterna luta de lutar por uma coisa regional, né? Que eu sempre venho aqui e falo da questão de vir de Chapecó, da linha de Caxambu para cá, de Caibi, Riqueza para cá e da linha de Pinhalzinho para cá. A gente é nosso sonho de consumo que a gente brinca lá no Instituto. Puxar essa galera para cá. E de Alpestre também, porque eu sei que tem alunos lá do Rio Grande, Planalto e Alpestre, inclusive. Sim, a gente tem na engenharia e nos cursos integrados. A gente acho que agora de Alpestre a gente deve ter umas 8 pessoas no integrado já. Pois o pessoal tem bastante gente lá. Tá certo? Bem, professor, mais alguma coisinha? Algum recado final para deixar para os alunos, para os pais? Hoje aquela reunião importante para envolvendo aí a comprovação da vacina, que é importante às 19 horas. Mais alguma coisa? Prazos? Não, acho que não, de cabeça não lembro nada, só agradeço a oportunidade e falar que a gente está sempre à disposição aí para qualquer coisa, e a gente convida a comunidade e a Tropical para ir lá na formatura, para poder fazer a cobertura, a gente está aberto a vocês. Vamos passar lá, vamos botar alguém trabalhar amanhã. Você está lá como pai, né, de formando, né? Tem que comparecer, né, minha gente? Até porque é o primeiro aí aberto em relação aí à formatura, o outro já foi em função remoto, né? Então esse é o primeiro aberto aqui com a colação de grau, aberto ao público, inclusive no Salão Paroquial aqui em São Carlos. Quadro Entrevista, fica por aqui. Obrigado ao professor Israel. Nós vamos para a foto agora, porque a entrevista na íntegra em áudio e vídeo vai estar no site da Tropical FM dentro de alguns minutos, tá bom? Mas trechos desse bate-papo com esses recados importantes vai estar no Jornal do Meio-Dia também a partir das 12 horas. Para a GDEX, construtora e incorporadora Metalúrgica Cardoso, oferecendo o edifício Mônaco, e também Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina. E ainda Edson Luiz Bote, corretor de imóveis aqui no centro, Avenida Santa Catarina. Nós voltaremos amanhã. Vem aí o Comando Geral a seguir. Obrigado pela audiência e até amanhã com mais um Quadro Entrevista. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia.